Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Amados, passando aqui para deixar uma palavra para o meu e para o seu coração, uma palavra que falou grandemente ao meu coração nesta noite, né, nesta manhã, vem falando, e vai continuar falando em nome do Senhor Jesus. Porque nós vivemos no mundo jaz no maligno e nós estamos vendo o que está acontecendo neste mundo, né? Uma luta, uma guerra, guerra de todos os lados, guerras espirituais, carnais, reino contra reino, nação contra nação. Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo de Deus falou comigo sobre isso. E até no meio do povo evangélico há uma luta também espiritual que luta de irmão contra irmão, né? Mas nós não podemos lutar contra o nosso irmão, porque a nossa luta é no reino espiritual, né? Nossa luta não é querer lutar contra o nosso irmão, derrubar nosso irmão, não é isso. Nós precisamos orar, sim, um pelos outros. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que orar um pelos outros. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes o povo não entende, pastores, líderes não entendem, ensinam errado ou não deixam, ou não ensinam, mesmo que sabe, não ensinam, não tem um entendimento, ou eles mesmos estão passando guerras, né, que muitas vezes nem entendimento tem para poder falar da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o reino de Deus é tomado à força. Louvado seja Deus. E essa força não vem de guerras, não vem de lutar contra o outro, mas essa força é nossa. Essa força é nossa mesmo. Nós temos que se esforçar para entrar no reino de Deus. Não é forçar, brigar, lutar contra outras pessoas, não. O esforço é com nós mesmos. Desfazer da nossa carnalidade para viver a espiritualidade, a vontade de Deus em nossa vida, louvado seja Deus. Eu quero deixar um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus 11, 12, fala assim: Desde os dias de João Batista até agora faz violência no reino dos céus, e pela força apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram antes de João. Amados, essa força ou esse esforço é nós que precisamos fazer. Não é nós lutarmos contra o nosso irmão, mas é nós lutar contra nós mesmos, contra a nossa carnalidade, contra a nossa própria vontade e deixar que Deus faça a vontade dele em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, essa é a luta espiritual, e não nós lutarmos com outras pessoas. Cada um precisa lutar contra si mesmo, contra o seu desempenho, contra a sua evolução espiritual, louvado seja Deus. Não é lutar contra as pessoas. E a gente vê em Gênesis 32, onde fala sobre a luta de Jacó, uma palavra que o Senhor colocou também no meu coração, onde Jacó lutou com Deus, lutou ali com o anjo, né? Louvado seja Deus. Aqui em Gênesis 32 fala: Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou duas mulheres e suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jabote. Aqui nesse capítulo, amados, relata que Jacó lutou com um ser misterioso, né? Não passa ali, só vê que é aquele ser misterioso como um anjo, é um anjo de Deus, né? E ele lutou ali até o amanhecer e Jacó recusou soltar até receber sua bênção. Então, amados, nesse esforço que nós precisamos tomar, né, em nossas vidas, muitas vezes nós precisamos orar mais, buscar mais a palavra de Deus,
buscar a presença de Deus em nossa vida, louvado seja Deus. Não é lutar contra nosso próximo, mas é lutar contra nós mesmos. Você vê que Jacó, ele passou, tudo que ele tinha, passou do outro lado. Suas 2 mulheres, suas concubinas, os seus 11 filhos, tudo que ele tinha, ele passou para o outro lado, né, do Val de Jaboque. E ele ficou ali sozinho. Amados, existem lutas na nossa vida que nós vamos lutar somente nós e Deus. Não adianta ter família, não adianta ter igreja, irmãos, a luta é nossa, somente nossa, nós e Deus. Ninguém vai poder nos ajudar. Pode ajudar sim, com oração, lógico, com apoio, com dedicação, com companheirismo, com abraço, né? Pode sim ajudar. Muitas vezes não entende o trabalhar de Deus na vida do outro, mas pode ter uma compreensão, um amor, um carinho, né? Mesmo que não está entendendo, mas possa estar ali junto, né? Ajudando em oração, louvado seja Deus, para que a pessoa possa sentir mais confortável, né? Mas existem coisas que somente nós e Deus, né? Somente nós e Deus. Ninguém vai entender, ninguém vai compreender o que nós estamos passando. Somente nós e Deus. E a gente vê que nesta luta que Jacó teve aqui com o anjo, foi uma luta assim de transição, né? De transição. Porque Jacó ele era uma pessoa autossuficiente, ele se achava autossuficiente, né? Ele aprontou com o irmão dele, aprontou com o sogro dele, ele era um homem enganador, né? Ele vivia no mundo, né, praticando as coisas do mundo, enganando um, enganando o outro, e não é isso que Deus quer da minha vida, nem da sua vida. Deus ele quer que nós sejamos pessoas íntegras, né? Sinceras diante de Deus, diante dos homens. Louvado seja Deus. E Jacó, ele era, né? Ele era um enganador, um suplantador, louvado seja Deus. Então, Deus, ele precisou ter um encontro verdadeiro com Jacó, para ver o que estava no coração de Jacó. Louvado seja Deus, porque Deus, ele prova nossos corações, né? A intenção do nosso coração. Louvado seja Deus. E ali, Jacó lutou passou ali o tempo todo, a noite toda lutando, né? E falou assim que não ia soltar o anjo enquanto o anjo não desse a bênção dele. E aí o anjo perguntou para ele, como você se chama? E ele disse, Jacó. E daí o anjo falou assim, de hoje em diante você não vai chamar mais Jacó, mas Israel. Louvado seja Deus, porque lutou contra Deus e contra os homens. Louvado seja Deus, assim é na nossa vida também. Muitas vezes nós precisamos lutar ou combater o bom combate, né? Lutar com Deus, buscando a Deus e também combatendo o bom combate contra as astúcias do inimigo, contra nossas vidas. Louvado seja Deus. E Jacó, ele tinha o hábito, né, de lutar contra os homens, né, e usar seus próprios truques para vencer as lutas. Mas nós não podemos, né, estar lutando contra as pessoas, nós temos que lutar sim, mas esforçando em oração, lutar para nos defender, nos orar, jejuar, para que Deus venha, para que nós tenhamos vitória em Cristo Jesus, louvado seja Deus. E Deus ali, ele ensinou a Jacó que a verdadeira vitória vem quando nós rendemos ao Senhor e abandonando nossas próprias forças. Muitas vezes as pessoas querem força, né? Querem lutar contra o outro com as suas próprias forças. Mas nós que servimos a Deus, a batalha não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus.
quando nós temos o encontro verdadeiro com Cristo, quando nós já entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós dependemos de Deus, então esta luta já não é mais nossa, essa luta é de Deus. Louvado seja Deus. E aqui Jacó, ele lutou, né, até receber a sua bênção. E dali em diante ele se chamou não mais Jacó, mas sim Israel. Louvado seja Deus. Então ele passou, né, do enganador para uma pessoa que temente a Deus, né, que servia ao Senhor. Louvado seja Deus. E ali Deus, ele toma as guerras nas suas mãos. Assim acontece na nossa vida. Quando nós nos entregamos de corpo e alma ao nosso Deus, a luta já não nos pertence mais, mas pertence ao nosso Deus. E o nosso esforço é orar pelo nosso irmão, para ajudar o nosso irmão em oração, né? Levar uma palavra, levar a palavra de experiência que nós passamos, entendemos e conhecemos por experiência com Deus. Louvado seja Deus. Então, amados, nós precisamos se esforçar mais, buscar mais a Deus, estarmos em comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso e se aquietar na presença de Deus, fazer o querer dele, perseverar na oração, na leitura da palavra, no jejum, buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar, porque o dia do Senhor está próximo, aleluia. E nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Louvado seja Deus. Então, amados, aqui no versículo 26 fala assim: então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém o dia já rompeu. E respondeu: não deixarei ir, se não me abençoar. Jacó disse, né, para o anjo. Louvado seja Deus. Então o homem disse: não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Israel, povo de Deus, né? Louvado seja Deus. E dentro desse estudo, dessa palavra, eu posso ver assim 3 pilares, que é o esforço, a batalha espiritual e a apropriação. Eu quero, se assim o Senhor permitir, pela sua infinita misericórdia, eu quero trazer depois esse estudo sobre os 3 pilares, né, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus, porque a nossa luta não é contra as pessoas. Muitos estão aí lutando, falando um do outro, mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós servimos a Deus em espírito e em verdade. E ali Jacó, ele saiu, né, com a marca da transformação, que foi onde o anjo atacou a coxa de Jacó, né? Ele saiu de lá mancando. E muitas vezes, amados, nós passamos por experiência que nós saímos machucados também. Nós saímos também muitas vezes feridos. Louvado seja Deus. Mas Deus, nada acontece sem a permissão de Deus na nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus, e Ele cuida daqueles que são seus. Então vamos confiar no Senhor, fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Sei que muitos lutam contra nós, mas nós precisamos sermos firmes, confiarmos no Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado em nossas vidas, e que vidas através de nós, através do nosso testemunho, vidas venham ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus Cristo, e por você. Estuda ali o livro de Gênesis 36, onde fala sobre Jacó, no vale, né, onde ele lutou ali. Louvado seja Deus. Depois o Espírito Santo de Deus continua falando, te explicando melhor em seu coração. Amém?
Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que eu entro na tua presença, meu Deus, nesta hora de oração. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, nos protegido, nos livrado, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Pai, pelo dom da vida, pelo teu Santo Espírito que habita em mim, meu Pai amado. Eu te louvo, te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor tem me concedido, Pai. Oh, Pai querido, Pai Santo, também eu te peço neste momento a favor também da minha vida, da vida dos meus irmãos, da minha família, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, cuidar de cada um de nós, segurar em nossas mãos, Senhor.